Olá, nós vamos falar nesse vídeo sobre um tema muito importante, a tragédia de Brumadinho ocorrida em 2019. Bem, em meados da década de 1970, quando o comércio de animais silvestres da fauna nacional era permitido, José da Silva, então com seus 14 anos, adquiriu um filhote de jabuti numa feirinha em Copacabana. Do Rio de Janeiro embarcou num voo da Varig com o pequenino na mão. Sem problema, né? Até hoje é possível viajar com pequenos animais de estimação na cabine. Chegou a Belo Horizonte, tocou sua vida e cresceu juntamente com seu amigo jabuti, que o acompanhava, tal qual um cãozinho, aonde quer que fosse no seu apartamento. Em meados dos anos 2000, já com seus 40 e poucos anos, denunciado por alguém, recebeu a visita dos fiscais do IBAMA, que sem mais lhe apreenderam o jabuti e lhe impuseram uma pesada multa. O José da Silva recorreu administrativamente da decisão sem resultados. Recorreu à justiça, obteve uma liminar de guarda do animal e depois de anos de luta conseguiu a guarda definitiva e a isenção da multa. Na mesma época, ou seja, por volta de meados dos anos 2000, a madeireira XYZ Limitada, que desmatava talvez um campo de futebol por dia no Pará e no Amazonas, também recebeu a visita dos fiscais do IBAMA. Depois de algumas ameaças de morte e alguns telefonemas, a questão foi resolvida. Ou seja, nada ocorreu. 2 dos fiscais pediram remoção para o Sudeste, o outro, ao que tudo indica, não se perturbou, não pediu remoção. Seja porque entrou no jogo, seja porque era mais corajoso, vá saber. Os 2 casos acima, que são verdadeiros, bem como os trágicos eventos em Mariana e agora em Brumadinho, refletem, infelizmente, a realidade do Brasil. Aos pequenos, a clava forte da lei. Aos grandes, a leniência dos figurões do Estado. A dona Mariazinha, que mantém um papagaio de estimação há 30 anos, é multada e execrada. O pobre do papagaio sofre terrivelmente no processo, uma vez que é remanejado do aconchego do seu lar para um local muitas vezes inadequado. O seu Antônio, pequeno produtor rural, capta águas de um rio para sua cultura de arroz de subsistência. Sofre as consequências de um processo movido pelo Ministério Público. Isso tudo é verdade que eu estou falando. Não estou inventando nada, não. Só estou inventando os nomes. Esse seu Antônio sofre anos de amolação e de prejuízo. Por outro lado, as grandes mineradoras, madeireiras e outras empresas poluentes e destruidoras do meio ambiente sempre contaram e contam com a leniência dos governantes. Por que isso? O problema é que o Brasil, pelo menos ao longo da sua história recente, herança quiçá do varguismo, pratica um capitalismo corporativista extremamente cruel, perverso, nocivo. Os agentes dos altos escalões do Estado, geralmente eleitos, se aliam a algumas grandes empresas para oferir vantagens as mais diversas e escusas. As agências reguladoras servem apenas para infernizar a vida daqueles que, externos ao mecanismo, tentam conduzir alguma atividade empresarial com um mínimo de decência. Como interpretar o terrível evento de Brumadinho? A Companhia Vale do Rio Doce, em conluio com o governador Fernando Pimentel e outras figuras importantes, teria agido com o propósito de causar todos esses danos? Por óbvio que não. O valor da empresa se reduziu a 1/4 do que era
apenas alguns dias após o ocorrido. Ninguém em sã consciência pode pensar numa atuação dolosa, seja de quem for, nem mesmo em dolo eventual. Trata-se, a meu ver, de desvelo, leviandade, alto grau de negligência, aliado talvez à imperícia técnica dos projetistas e engenheiros responsáveis e à ganância irresponsável de todos os envolvidos. Não creio tampouco em imprudência, pois nem os grandes do poder público, nem a própria Vale assumiriam um risco dessa envergadura, ainda mais após a tragédia de Mariana. Negligência e imperícia da empresa, leniência dos altos agentes do Estado, ganância criminosa de todos, essa é a receita para esse e outros eventos calamitosos que ocorreram e virão a ocorrer se algo não for feito. Mas o que fazer no final das contas? Nacionalizar as grandes empresas? Nacionalizar a Vale? Seguramente não. Quanto nós teremos que sofrer até que cheguemos à conclusão de que o Estado não é a resposta? Já passou da hora de o Brasil experimentar um capitalismo de livre mercado, com muitos lucros, evidentemente, muita liberdade e muita responsabilidade. Essa é a receita, na minha modesta opinião. Ela vem dando certo em muitos países, como o Sri Lanka, para citar apenas um exemplo pouco conhecido. Está na hora de tentarmos, até para dizer que não dá certo. Uma boa reforma tributária, política, administrativa também faz parte do pacote. Esse é o momento que a tragédia de Brumadinho nos sirva de lição. Ou o Brasil acaba com o corporativismo e adota um capitalismo de livre mercado, ou o corporativismo inviabilizará o Brasil por muitas gerações. É isso. Até a próxima.